Irmãos, nós vamos ver agora a respeito do anjo do Senhor em outras passagens do Antigo Testamento. O anjo do Senhor nunca está presente no Novo Testamento, porque se ele era Jesus, não tem sentido ele se manifestar depois como anjo do Senhor no Novo Testamento. Então ele só se manifestava assim como anjo do Senhor, ou o anjo de Deus, no Antigo Testamento. Vamos ver algumas passagens. Jesus se declarou como sendo existente antes de Abraão ser. João 8, versículo 56 ao versículo 59, Jesus disse assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes de Abraão ser, eu sou. Ou antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Nós vemos aqui que os judeus se sentiram ofendidos com essa expressão que Jesus usou, eu sou, que equivale a Jeová. Embora ele tenha dito provavelmente na língua grega isso, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, mas os judeus sabiam que eu sou é o equivalente, mesmo que fosse no grego ou em qualquer outra língua. O sentido como Jesus usou essa expressão eu sou dá um sentido de que ele era equivalente ao Deus eterno. Então, por isso pegaram pedras, porque queriam atirar nele pelo que ele já havia falado ali agora. Este anjo tem algumas características divinas, pois em determinados momentos o anjo do Senhor ele fala como se fosse Deus. Então vamos ver em algumas ocasiões que ele falou como sendo Deus. Gênesis 31, versículo 11 ao versículo 13. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. Ele disse, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel. Perceba que o anjo de Deus que apareceu em sonho falou para ele, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Aqui o anjo disse, você fez um voto para mim. E quem apareceu para ele lá em Betel, naquele sonho de uma escada que atingia até o céu, e os anjos desciam e subiam por essa escada, e lá no topo dessa escada, Deus falou com ele, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. E agora esse anjo do Senhor está dizendo aqui que quem estava lá, quem tinha falado com ele, eu sou o Deus de Betel. Então esse anjo diz que ele é Deus. Aqui fica muito claro para a gente que não é um anjo comum, porque nenhum anjo poderia se auto-intitular como Deus. Nós vemos outra passagem de Juízes 2, versículo 1 ao versículo 3. É uma passagem única essa de Juízes, porque é a única ocasião na Bíblia que o anjo se manifestou a todo o povo. E quando ele se manifestou a todo o povo, ele pregou ao povo. Olha só o que diz. E subiu o anjo do Senhor, Juízes 2, versículo 1 ao 3. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim. Ou seja, se ele subiu, dá a impressão que ele foi a pé. Ele foi em formato humano. E disse, do Egito vos fiz subir. Ele falou aqui como Deus. Fui eu que fiz você subir do Egito, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse, nunca invalidarei a minha aliança. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós desobedecestes a minha voz. O anjo está dizendo claramente que os israelitas não obedeceram à voz dele, anjo, que estava falando. Por que fizestes isso? Assim também eu disse, não os expulsarei diante de vós, ou seja, não expulsarei os seus inimigos diante de vós. Com essa fala do anjo, os filhos de Israel levantaram sua voz e choraram, por causa do que o anjo falou para eles. Então aqui é muito interessante, né? Essa passagem aqui. As pessoas que se depararam com esse anjo do Senhor reconheceram que era realmente a face de Deus, a presença de Deus que estava ali, e eles disseram abertamente que era Deus. Vamos ver aqui em Gênesis 17, do versículo 7 ao versículo 8.
E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e lhes serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Irmãos, esse versículo aqui tem a ver com o texto anterior, que lá atrás foi o anjo do Senhor quem disse isso, que ele fez uma aliança, e aqui em Gênesis 17, versículo 8 e 9, está dizendo que quem fez essa aliança foi Deus. Deus falou com Abraão e fez uma aliança com ele ali. Amém? Um dos exemplos mais claros disso está no episódio da tentativa de sacrifício de Isaac, que se encontra aqui em Gênesis capítulo 22. Vejamos aqui, tem algum texto bem interessante para a gente aqui em Gênesis 22, do versículo 11 ao versículo 18. Mas o anjo do Senhor, olha o que o texto está dizendo, bradou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu único filho. Perceba que o temor a Deus que ele fala aqui é não negar ao anjo o seu único filho. Esse anjo está falando aqui, ele está no papel de Deus, falando como Deus, com a autoridade de Deus. E olha o que ele diz agora: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu ali em sacrifício. Então, versículo 15: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Esse anjo diz, agora ele faz um juramento, se dizendo o Senhor: porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz, a voz do anjo do Senhor. Aqui fica claro, irmãos, nenhum anjo teria essa autoridade, não teria como falar assim. Se um anjo, se fosse talvez você diga: mas pode ser um anjo falando em nome de Deus. Mas se fosse em nome de Deus, ele diria assim: assim o Senhor disse. Ele falaria coisas do gênero, mas não, aqui esse anjo tomou a decisão na hora e fez um juramento diante de Abraão. O próprio anjo fez um juramento diante de Abraão, dizendo que porque ele ouviu a sua voz, nele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Isso aqui é totalmente Deus falando mesmo, isso aqui fica claro. Nas palavras do anjo, o temer a Deus implicava não lhe negar Isaac. E o que é isso, senão uma própria consciência da divindade? O próprio anjo tinha consciência total da divindade ali, quando ele fala de que ele era divino, na promessa que ele fez. Ele fala como tendo autoridade de Deus. A mesma ideia se repete quando o anjo do Senhor se dirige a Jacó em seu sonho, em Gênesis 31, versículo 13, quando ele estava fugindo de Labão. O próprio anjo diz de si mesmo: eu sou o Deus de Betel. Este fator ganha ainda mais força quando percebemos que o pronome pessoal está em ênfase na estrutura da frase. Adicionado a isso, em Gênesis 32, versículo 9, Jacó recorda o incidente e reconhece que foi o Senhor, ou seja, que foi Deus quem lhe falou. Depois desses incidentes, Jacó edificou um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Ou seja, o anjo do Senhor era Deus se revelando. Revelação de Deus. Porém, irmãos, talvez você pergunte: mas por que Cristo não se manifestava como sendo o Messias no Antigo Testamento? Porque ele é o mistério de Deus que esteve oculto, conforme nós vimos aí no vídeo passado. Ele é o mistério de Deus que esteve oculto. Posteriormente, no episódio de Balaão, nós vamos ver isso ali em Números capítulo 22, do versículo 22
ao versículo 35, conta a história de Balaão. Essa mesma questão está subentendida ali, porque o anjo se manifesta e ele fala como sendo Deus. Tá? Vejamos, eu peguei dois versículos, ou melhor, um versículo do capítulo 22, versículo 35, e disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Então Balaão foi com os príncipes de Balaque, ou seja, o anjo do Senhor disse: somente o que eu colocar na tua boca, somente as palavras que eu colocar na tua boca para falar, você vai falar. Aqui no capítulo seguinte, ele fala assim, em Números 23, versículo 12: e ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Balaão agora falando para Balaque: porventura eu não vou ter o cuidado de falar apenas o que o Senhor ou Deus colocou na minha boca? Perceba que aqui ele está chamando de Deus mesmo, o anjo do Senhor que lhe apareceu ali. Quando Moisés menciona as aparições do anjo do Senhor, está sempre voltada à ideia de que está sendo guiado e que esse anjo guia e protege Israel. Então não é um anjo qualquer, mas é um anjo que guia e protege Israel. E isso é evidentemente uma obra divina, pelas características que envolvem isso. Vejamos alguns detalhes importantes a respeito disso daqui também. Aqui em Zacarias, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 21, eu vou apenas ler o versículo 12, diz assim: então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Perceba que o anjo do Senhor aqui, ele tem uma característica muito interessante. Ele levanta uma intercessão ao Pai Celestial. Ao Pai Celestial, que até aqui ele se dirige a ele como Deus, mas esse anjo do Senhor, ele não só intercede aqui em Zacarias, como ele fala depois para Zacarias que levante também uma intercessão. Ou seja, ele é um intercessor por natureza. Então é uma característica de Jesus, porque a Bíblia diz que ele está à destra do Pai Celestial e intercede por nós. Essa intercessão ela não é comum aos anjos, eles apenas vêm e trazem uma resposta de Deus e eles voltam ao céu, eles são mensageiros apenas. Mas aqui esse anjo do Senhor, ele aparece com essa característica de intercessor. Ele olha para o céu e intercede aquele que está sentado no trono para que olhe para Jerusalém e esteja protegendo essa cidade. Isso aqui é uma característica única. Vamos ver algumas situações interessantes. Esse anjo do Senhor, ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria aos seus descendentes a terra de Canaã. Ele jurou que esse concerto seria eterno. E ele foi quem tirou os israelitas do Egito. Nós vemos isso, que ali, quando nós lemos a passagem em Juízes, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, sobre o anjo do Senhor falando, ele fala: eu vos fiz subir do Egito e fiz uma aliança com vocês. Então aqui existem alguns versículos mais abaixo que eu não vou citar agora, mas eles falam claramente que foi Deus quem fez essa aliança, foi Deus quem tirou. Então esse anjo ele fala que ele é o Deus que tirou Israel do Egito e foi com ele, com esse anjo, que Israel fez uma aliança. Vemos uma outra característica. Quando o anjo do Senhor apareceu a Josué, este prostrou-se e o adorou. Josué 5, versículo 14. Vejamos, eu vou ler o 13 e o 15 também. Diz assim: e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada desembainhada, ou seja, uma espada fora da bainha, espada na mão. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos?
Versículo 14: E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Ou seja, estou me manifestando agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor: Josué, descalça os sapatos de seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aqui tem duas características: esse anjo aceitou a adoração, e é proibido a qualquer anjo aceitar a adoração, a não ser que esse anjo seja Deus, tá? Então, uma outra característica é que ele usa a mesma fala lá da sarça ardente, que o anjo do Senhor que estava naquela sarça ardente, e quando ele começou a falar, ele disse que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele disse para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Ou seja, a presença de Deus naquela sarça santificou toda aquela terra, todo aquele monte naquela região. E aqui também o príncipe do exército do Senhor fala a mesma coisa: tira as sandálias dos teus pés, porque o chão que você está pisando é chão santo, é terra santa. É a mesma coisa, porque a presença desse príncipe do exército do Senhor, que era Cristo, com certeza, santificava o lugar ali. Nenhum anjo jamais falaria uma coisa dessa em outra circunstância. Então, nós vemos essa característica aqui. Se fosse um anjo normal, ele teria proibido Josué de prestar adoração. E se você me perguntar onde está escrito isso, a gente pode comparar ali em Apocalipse 19, versículo 10. O texto diz assim, João, tendo a visão, ele disse: eu me lancei aos seus pés, ou seja, aos pés do anjo, para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças isso. Eu sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, esse anjo não aceita adoração, diz: não faça uma coisa dessa, adore somente a Deus. E aqui, nessa passagem de Josué, esse anjo aceita adoração, porque o texto é claro, que Josué se prostrou aos pés dele e o adorou. Tá? E ele não repreendeu Josué por isso. Por quê? Porque, sendo Deus, ele aceita adoração. Apocalipse 22, versículo 8 e 9, novamente João se prostra diante dos pés, eu não sei se é do mesmo anjo ou de um outro anjo, para adorar novamente no livro de Apocalipse. E diz assim: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças isso, porque eu sou teu conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. É interessante que mesmo João sendo um judeu criado na lei, ele sabia que não poderia ser adorado outro que não fosse Deus. E aqui, não sei por qual razão, ele cai prostrando-se aos pés do anjo para o adorar, porque ele é repreendido pelo anjo. Uma outra situação interessante do anjo do Senhor é que ele apareceu a Moisés na sarça ardente e ele disse de forma bem clara: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de teu pai. Ou melhor, Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso aí nós já mencionamos no outro capítulo, mas aqui é muito maravilhoso esse texto, tá? Grandiosamente maravilhoso. Pelo fato de que o anjo do Senhor não está estreitamente identificado com o próprio Senhor, e porque ele apareceu em forma humana, alguns consideram que era a aparição do Cristo eterno já em formato humano no Antigo Testamento, embora ele não era ainda encarnado. A palavra encarnado quer dizer ali em forma de carne mesmo, corpo humano. Ele aparecia em semelhança. Agora, corpo humano de fato ele tem quando ele nasce aqui na terra. Em Gênesis 32, 30, se menciona um anjo em que se revelava a face de Jeová, que tinha o nome de Jeová e cuja presença equivalia à presença de Jeová. Vamos mencionar aqui Êxodo 23, versículo 20 ao 23, diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti. Aqui ele diz um anjo,
Mas embora ele não diga o anjo, porque isso ainda não estava sendo revelado plenamente, então ele diz um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenham preparado. Até aqui normal esse texto. Agora o versículo 21 diz assim: guarda-te diante dele e ouve a sua voz, ouça a voz dele, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Aqui não é um anjo comum e ele tem o poder de perdoar ou de não perdoar. Nele, ele tem esse poder de perdoar ou não perdoar o pecado da nação. E Deus, o Pai, aqui está dizendo: não provoquem esse meu anjo, porque o meu nome está nele. Ou seja, o nome de Jeová está nele também. Olha que coisa interessante. Mas se diligentemente ouvides a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus e daí por diante. Então, o anjo do Senhor, de forma muito clara, é que ele aparece como tendo autoridade divina. Porque quem é que tem poder para perdoar pecados senão Deus? Foi isso que os judeus disseram naquela ocasião em que o paralítico desceu de cima do telhado, sendo ali abaixado por cordas pelos seus amigos. Chegou diante de Jesus e Jesus disse: perdoados são os teus pecados. E os judeus disseram, pensaram dentro do seu coração: quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? Porque só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, provando que ele podia perdoar pecados, ele disse: olha, eu vou fazer um outro milagre para comprovar esse de perdoar pecados. E ele levantou o homem ali, o homem saiu andando, aquele paralítico saiu andando. Então quem é que tem poder para perdoar pecados senão Deus? Somente Deus tem esse poder. E aqui diz o texto que esse anjo tinha nele o poder para perdoar pecados e também tinha nele o nome do Senhor. Isaías 63, versículo 9, fala aqui do mesmo assunto. Em toda angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu. Então é um anjo salvador, remidor. E os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Esse anjo do Senhor aqui é o anjo, é chamado anjo da sua presença, ou seja, é o anjo que carrega a presença de Deus. Então ele carrega a face do Senhor, ele carrega o nome do Senhor, ele carrega nele a presença do Senhor. E por ele carregar a presença do Senhor, é que ele diz para Josué: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que está pisando é terra santa. E assim também porque ele diz para Moisés ali na sarça ardente: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás pisando é terra santa. Então Jesus já aparece com características totalmente... Jesus não, deixa eu corrigir isso. Cristo aparece no Antigo Testamento com características totalmente divinas, provando que ele é Deus. Ele aceita a adoração, tem poder para perdoar pecados, a sua presença realmente afugenta os inimigos de Israel. E nós vemos várias outras situações que ele jura por ele mesmo, pelo nome dele, que ali em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E nós vimos aí várias características aí que demonstram realmente que ele é a manifestação de Jeová plenamente. O que todos os anjos eram representantes de Jeová. Agora esse anjo do Senhor, ele é a manifestação própria de Jeová, o Deus poderoso entre os homens. Amém? Que o Senhor vos abençoe, queridos.